Bom, vários mangás por aí já estava na hora de aparecer um brasileiro, não é mesmo? Pelo menos esse é o primeiro que eu vejo. Ah, é? Bom, a história começa com esse bando de cangaceiros em uma troca de tiros. Só que esses daqui são bonzinhos, eles só roubam dos que têm demais e dão para aqueles que não têm nada. Ser altruísta com dinheiro dos outros e muito fácil não ir. Mesmo enfim um deles resolver atirar, mas Lampião não deixa, pois eles não eram assassinos e já tinham pegado o que vieram buscar, e quando estavam de saída vários tiros na direção de Lampião, mas Maria, sua esposa, o protege com seu corpo. Ele pergunta por que dela ter feito isso, mas ela diz que ele não precisa se preocupar porque ela é abençoada. Então eles pegam os cavalos e fogem dali. Então eles encontram uma caverna nada suspeita para passar a noite. Lampião logo pede para que sua esposa não faça aquilo de novo, mas ela diz que não aceita rédeas. Então Vini chega todo animado com o saco de moedas. Para ser mais exato, Lampião diz para ele não ficar tão animado, pois já tinham planos para aquela bunfunfa que elas iriam voltar para as comunidades, é o que sobrasse, iriam comprar suprimentos. Vini anuncia que a sopa tá pronta e um deles diz que ele tem uns talentos escondidos. Ele nem imagina o quanto, então ele diz que irá fazer a vigília. Então Lampião acorda de um pesadelo chamando por sua esposa, mas digamos que ela foi para um lugar especial para pessoas especiais. Então Vini chega para saber o motivo de toda aquela barulhada. Lampião, inteligente feito uma mula, logo acusa Vini, que jura que não foi ele. E estranhamente ele foi o único que não comeu da sopa, mas estranho que Lampião sobreviveu mesmo depois de ter comido a sopa. Bom, provavelmente ele já fez metridatismo. De repente eles ouvem galopes de cavalos. É o coronel. Já chega ofendendo a mãezinha do Lampião, aí sem alternativa eles adentram ainda mais na caverna. E ele ainda se pergunta como eles foram achados lá. Ele então Vini para um pouco para tomar fôlego. Lampião o acusa novamente e diz que ele queria o dinheiro todo para ele, por isso os envenenou, mas aí ele fica distraído com o lugar onde estavam também. Esse aí deve ser o lugar onde o Tinhoso vivia. Então, para a surpresa de 0 pessoas, Vini aponta sua arma para o Lampião e diz: foi obrigado, pois ameaçaram seus pais, sua mulher e sua filha pobre. Pelo menos não é por causa do dinheiro. Ainda pergunta se Lampião não faria o mesmo por Maria. Lampião, em crise de raiva, saca seu facão e parte para cima de Vini, que se defende com sua arma e ainda tem a pacata coragem de pedir desculpa. Lampião recebe um golpe na fuça, mas revida com uma faca usada no braço de Vini, e quando estava prestes a dar o golpe final seu pescoço cai. Na verdade o coronel tinha o derrubado. Aí o coronel parabeniza o Vini pelo envenenamento dos seus irmãos cangaceiros. Vini logo implora para que ele liberte sua família. O coronel, como bom lazarento que é, diz na sua cara que todos eles já estão mortos. Vini foi burro, foi sem sombra de dúvidas o coronel, e um grande miserável também. E assim Vini vai conhecer o lugar especial, mas então uma sombra aparece e dizendo que os requisitos foram cumpridos, finalmente está liberta depois de tanto tempo assim. Este capiroto, que por sinal foi mundo bem feito, olha só esses detalhes. Então ela entra no corpo do Lampião e começa a devorar todos os homens do local. Um deles pede ajuda ao seu coronel. Ele, como um bom homem piedoso e com muita empatia, o que faz, dispara contra seu soldado, e quando outros soldados pedem por ajuda ele dá no pé. O capiroto recém-despertado vai lanchar o corpo do Vini, mas o terço em seu pescoço repele e assim capirotamente Lampião volta à vida. Aí o capiroto joga na cara dele que ele só tá vivo por causa dela. Aí ele percebe que não foi um sonho, que o amor da sua vida se foi. Pobre Maria sobreviveu a balas para morrer envenenada à toa ainda, pois Vini nem sequer conseguiu salvar sua família. Enfim Lampião fica puto e jura se vingar do coronel. Assim Lampião se despede da sua esposa e seus companheiros e parte em sua jornada em busca de vingança. Então no caminho Lampião conversa com o capiroto no seu pescoço normalmente, como se fosse um novo amigo, uma pessoa boa. Assim acha uma ótima ideia fazer amizade com um bicho que gosta de devorar carne humana. Tranquilo, aí Lampião avista um cavalo logo. O capiroto, claro, ainda tá com fome e querendo até devorar o cavalo. Lampião logo percebe que não está sozinho. Aí ele encontra uma velha que começa a suspeitar dele, mas o seu marido intervém e diz que ele é cego e não surdo, e que pela voz diz que ele parece ser uma pessoa boa e que pode ser a única chance deles verem sua filha novamente. Assim Lampião pega o cavalo junto com a descrição dos ladrões e da filha do casal. Aí Lampião a encontra, mas antes de confirmar se aquela mulher é a Juliana. Dois irmãos gêmeos do SCAR aparecem muito modestos, aliás. Então Lampião se posiciona na frente da Juliana, mas os irmãos lançam uma corda nele e o prendem. Aí eles sacam que ele veio salvar a moça e que, para surpresa de Lampião, ela é a esposa de um deles. A ideia de roubar os velhinhos foi toda dela. Lampião, claro, pergunta como ela teve coragem de fazer isso com seus pais. Aí Marconi, que esse com 2 cicatrizes no rosto, saca que ele é um cangaceiro. Juliana pede para que o deixem ir embora, mas Marconi, muito cavaleiro, agride. E Antônio, como bom namorado, não diz nada. Já dá pra ver que ele gosta muito dela. Aí eles percebem que aquele homem é o Lampião. Aí um deles comenta sobre o coronel. Lampião ligeiro pergunta onde está o coronel. Aí eles respondem que tá em Mossoró. Um deles se exalta dizendo que Lampião é ardiloso. Aí eles o apagam. Ao acordar ele está sendo arrastado. Lampião tenta conversar com Juliana, mas Marconi, com raiva, começa
a bater nele, que pega a sua faca e dá uma no bucho do cabra e Antônio com a pistola na mão diz pra ele soltar a peixeira. Juliana atira por cima e fala que eles prometeram não ferir ninguém. Aí pede que eles soltem Lampião e diz pra ele falar pros pais dela que ela morreu. Então Antônio se aproxima dela falando manso e quando chega perto o suficiente, toma controle da situação e pede pra ela provar sua lealdade. Então ela se lembra que seus pais deixavam de comer para que ela pudesse e que ela dizia para aceitar a ajuda de Marconi e Antônio. Eles diziam que não queriam dinheiro de sangue. Já no presente, Antônio fala pra Juliana atirar. Ela diz pra Lampião que não pediu pra ser resgatada. Lampião pergunta por que dela fugir com aqueles palhaços. Então ela diz que tá grávida. Antônio pergunta se é verdade e quando ela confirma ele diz que não vai sair por aí andando com uma vagabunda grávida. Mas que belo homem, não se bem que tua mãe já tinha dito pra você que eles não prestavam. Daí o resultado, senhorita Juliana. É verdade. Enfim, e quando Marconi também estava para completar sua fala ofensiva, toma um tiro na mão. Assim o capiroto corta o terço e se liberta comendo os dois irmãos. Juliana, claro, fica perplexa, pois não e todo dia que se vê um tinhoso não e mesmo da Lampião vão até sua casa. Enquanto Lampião caminha, seu Petio pergunta se vai mesmo dar conta do coronel. Aí ele diz que o pegaram distraído quando ele vê Juliana. Aí ela diz que está indo para a mesma cidade que ele, é que parece que ele precisa de companhia. Enquanto eles discutem, uma figura sinistra os observa, provavelmente outro tinhoso. Bom, isso, obrigado por assistir até aqui, falou e fui.